Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre as memórias. Sou Éder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Bom, nessa parte 14 de informática eu vou falar sobre a memória. É a última parte sobre o hardware. A partir do próximo vídeo eu começarei a falar sobre o software. Bom, então vamos lá. As memórias podem ser volátil e não volátil. Memória volátil. Precisa de energia, ou seja, desligou o PC, ela some. Exemplo, a memória RAM. Memória não volátil, mesmo se desligar o computador, ela continua lá. O exemplo, o HD. Memória principal, primária ou dinâmica. A memória principal ou primária é a que o processador acessa para executar os programas, como a RAM, a ROM, registradores e o cache. Elas são bem rápidas, mas são temporárias, ou seja, o computador desligou, já era, perdeu. Memória RAM, Random Access Memory, ou memória de acesso randômico. A RAM é uma memória de acesso aleatória que requer energia para manter a informação. É uma memória volátil e rápida. O processador a usa para armazenar temporariamente os dados dos programas que estão rodando no computador. Ou seja, quando você desligar o computador, essas informações também são apagadas. Tipos de memórias e tamanho. Temos a SDR/SDRAM. Essa foi a primeira memória capaz de trabalhar sincronizada com os ciclos da placa-mãe, sem tempos de espera. Como o próprio nome diz, elas são capazes de realizar apenas uma transferência por ciclo. DDR/SDRAM. A memória DDR. A memória DDR superavam as memórias SDR por sua capacidade de realizar duas transferências por ciclo. O tamanho dela vai até 2 GB. Memória DDR2. A taxa de transferência por ciclo de clock dobrou novamente, e as memórias DDR2 são capazes de realizar 4 transferências por ciclo, mas mantendo praticamente o mesmo tempo de acesso inicial. O tamanho dela vai até 8 GB. Memória DDR3. Velocidade de transferência maior e um tempo de acesso menor que a DDR2. O tamanho vai até 32 GB. Memória DDR4. Desempenho 50% maior que a DDR3. O tamanho vai até 128 GB. Memória DDR5. É a memória mais nova e pode chegar a 512 GB. Não se esqueça que a memória tem frequência medidas em MHz. Memória ROM. Read Only Memory, ou memória somente de leitura. A ROM, ou traduzindo memória de somente leitura, é uma memória não volátil, informações permanentes. Ela, depois de gravada, não pode ser alterada, podendo somente ler seu conteúdo. Esta memória armazena os dados permanentes da máquina. Existem dados que são importantes para o computador funcionar corretamente e não podem ser apagados mesmo se tiver uma queda de energia e desligar o PC. Geralmente, é utilizada para fornecer as instruções de inicialização do computador ao processador. Versões de ROM. Nós temos a PROM, que é a memória programável somente de leitura, que é gravado pelo usuário somente uma vez. Temos a EPROM, que é a memória programável e apagável somente de leitura. Pode ser gravada e regravada. Tem a EEPROM, que é a memória programável e apagável eletronicamente somente de leitura, pode ser gravada, apagada e regravada. E temos a EAPROM, que é a memória programável e alterável eletronicamente somente leitura. Pode ser gravada, apagada e regravada. Mesma coisa do EEPROM. Registrador. A CPU, que é a unidade central de processamento, também conhecida como processador, tem como função executar programas armazenados na memória principal. Em sua composição, encontra-se uma pequena memória de alta velocidade, ou seja, de acesso rápido,
que armazena resultados temporários e controla algumas informações para execução das instruções. Essa parte do processador é conhecido como registradores. São considerados porções de memória da CPU. Memória cache. A memória cache é um tipo de memória de acesso randômico mais rápida que armazena os dados mais utilizados pelo processador. Para processar dados, ele verifica primeiramente na memória cache se esses dados estão armazenados lá. Se os encontra, não precisa obtê-los de outras memórias mais lentas, como a memória RAM. Tem o mesmo problema da memória RAM, ou seja, ela é temporária e volátil. Sem a memória cache, o desempenho da máquina ficaria mais lento e limitado à memória RAM. Memória cache L1 é a mais próxima do processador e varia de 16 KB a 64 KB. Essa memória é a de acesso rápido e será a primeira que o processador acessará. A memória que se encontra num processador é a memória cache. Essa definição caiu em concurso público. A memória cache atua para melhorar a relação entre os registradores da CPU e a memória principal do sistema, que é mais lenta e maior. Memória secundária, de massa ou auxiliar. Memória secundária, também conhecida como auxiliar ou memória de armazenamento em massa. São as memórias não voláteis que têm grande capacidade de armazenamento e utilizados para guardar dados permanentemente. São hardwares que você utiliza para guardar dados para poder ver depois. Eles mantêm os dados mesmo se não estiverem sendo mantidos por uma fonte de energia. Exemplos: o HD, que é uma memória interna, e os dispositivos de memória externa, como CD-ROM e pendrive. Essa memória de massa pode ser por meios magnéticos, que seria o disco rígido e disquete, por meio ópticos, que seria o CD, o DVD, o Blu-ray. O CD ele tem uma capacidade de 700 MB, o DVD 4.7 GB. Já os DVDs Dual Layer, de dupla camada, ele já tem 8.5 GB. O Blu-ray, também conhecido como BD, foi desenvolvido para armazenamento de alta densidade para suportar vídeos e áudio de alta definição. Sua capacidade varia de 25 GB, que é uma de camada simples, a 50 GB de camada dupla. E temos também por meios eletrônicos, que é o SSD ou chip, que seria os cartão de memória e pendrive. O SSD, Solid State Drive, seria a evolução do HD, pois, além de ser mais rápido, é mais resistente por não ter partes mecânicas. Ele utiliza a memória flash. Memória flash é um armazenamento não volátil que pode ser eletricamente apagado e reprogramado e não necessita de fonte de alimentação. Bom, aqui eu terminei a parte de hardware. Então, no próximo vídeo, eu já começarei a falar sobre o software. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.